Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E antes da gente entrar no tema de hoje, só queria desejar a todos um Feliz Natal, muita saúde, muita felicidade a todos que acompanham o canal e suas respectivas famílias. Se minhas contas não estão erradas, esse vídeo deve ir ao ar no domingo, dia 27, 2 dias depois do Natal. Então deixo aqui a oportunidade para deixar um abraço a todos e desejar um Feliz Natal. Então vamos ao caso de hoje. Hoje nós vamos falar sobre quem era D.B. Cooper. É o caso mais famoso de sequestro de aeronave não solucionado da história. Vamos aos fatos. Na véspera do Dia de Ação de Graças de 1971, em 24 de novembro, um homem carregando uma maleta preta aproximou-se do guichê da Northwest Airlines, no Aeroporto Internacional de Portland, no estado norte-americano de Oregon. Ele se identificou como Dan Cooper e comprou uma passagem de ida no voo 305, uma viagem de 30 minutos até Seattle, no estado de Washington. Dan Cooper ocupou um dos últimos assentos da aeronave, um Boeing 727-100, que estava então com apenas 1/3 de sua ocupação de passageiros. Ali ele acendeu um cigarro, era então permitido, e pediu um uísque e um refrigerante. Testemunhas a bordo lembram de um homem na casa dos 40 anos, moreno, com aproximadamente 1,80 m de altura, de rosto fino e cabelos ralos, com indícios de início de calvície. Ele usava uma leve capa de chuva preta, um terno escuro, mocassins, uma camisa de colarinho branco bem passada, uma gravata preta e um prendedor de gravatas de madrepérola. O voo 305 decolou de Portland no horário programado, às 14h30. Cooper então passou um bilhete para uma comissária de bordo chamada Florence Schaffner, que durante a decolagem estava acomodada em um assento próximo a ele. Florence colocou o bilhete no bolso sem olhá-lo, achando que se tratava apenas de um flerte do homem. Cooper inclinou-se então para ela e sussurrou: "Senhorita, é melhor você olhar aquele bilhete. Eu tenho uma bomba." O bilhete tinha sido escrito à caneta, de forma clara e em bom inglês. Lia-se, abre aspas, "Tenho uma bomba na minha maleta. Vou usá-la se necessário. Quero que você se sente ao meu lado. Você está sendo sequestrada." Fecha aspas. Florence atendeu a orientação e pediu para ver a bomba. Cooper abriu a maleta apenas o suficiente para que ela pudesse ver 8 cilindros vermelhos em 2 fileiras de 4, presos com fios de isolamento vermelho, junto com uma grande bateria cilíndrica. Depois de fechar a maleta, ele exigiu $200 mil e um caminhão de combustível em Seattle, seu destino, a fim de reabastecer a nave. Ele também exigiu 4 paraquedas, fazendo crer que pretendia deixar a aeronave saltando e levando consigo também a tripulação. Era uma estratégia inteligente, pois se a companhia aérea ou as autoridades pensassem em lhe dar um paraquedas sabotado, provavelmente voltariam atrás, ao saber que outras pessoas seriam obrigadas a pular com ele. Florence levantou-se para transmitir as instruções de Cooper para a cabine de comando. Quando ela voltou, Cooper parecia calmo, tendo colocado óculos escuros e ainda fumando e bebendo seu uísque. William Scott, o piloto, contatou o controle de tráfego aéreo no Aeroporto Internacional de Seattle, Tacoma, que por sua vez informou as autoridades locais e federais. Donald Nyrop
presidente da Northwest Airlines, esse homem que você vê aí na foto, autorizou o pagamento do resgate e ordenou que todos os funcionários cooperassem com o sequestrador. A aeronave voou em círculos sobre Seattle durante aproximadamente 2 horas para dar tempo à Polícia Estadual e ao FBI reunir o dinheiro e os paraquedas exigidos por Cooper, além de mobilizar pessoal de emergência. A fim de evitar pânico, os outros 36 passageiros presentes na aeronave foram informados que sua chegada a Seattle seria atrasada por causa de uma pequena dificuldade mecânica. Florence lembra que Cooper parecia conhecer bem o terreno local. Em certo momento ele chegou a comentar: "Parece Tacoma lá embaixo", exatamente no momento em que o avião sobrevoava Seattle. Ele também mencionou corretamente que a base aérea McChord, uma base aérea militar dos Estados Unidos, ficava a 20 minutos de carro do Aeroporto Internacional de Seattle. Florence o descreveu como calmo, educado e bem letrado, o que era inconsistente com todos os estereótipos associados a sequestradores aéreos na época. Tina Mucklow, outra comissária de bordo, concordou. Ele não estava nervoso, ela contou aos investigadores. Ele parecia bastante agradável, nunca foi cruel ou mau. Ele ficou pensativo e calmo o tempo todo. Cooper, então, pediu mais um uísque e água, pagou pela bebida, insistindo para Florence ficar com o troco, e se ofereceu para pedir refeições para a tripulação durante a parada em Seattle. Agentes do FBI reuniram dinheiro de vários bancos da área de Seattle, 10.000 notas de $20. Eles anotaram o número de série de todas elas e tiraram fotografias em microfilme de cada nota. Cooper recusou os paraquedas militares inicialmente oferecidos pelas autoridades, exigindo paraquedas civis com cordas de abertura operadas manualmente. A polícia de Seattle os conseguiu em uma escola de paraquedismo local. Cooper foi informado às 17 horas e 24 minutos que suas exigências haviam sido cumpridas, e às 17h39 a aeronave pousou no aeroporto de Seattle, Tacoma. Ele instruiu Scott, o piloto, a taxiar até uma área isolada e bem iluminada e apagar todas as luzes da cabine para impedir a ação de atiradores de elite da polícia. Al Lee, gerente de operações da Northwest em Seattle, aproximou-se da aeronave em roupas civis, para evitar que Cooper confundisse o uniforme da companhia aérea com o da polícia, e entregou uma mochila com o dinheiro e os 4 paraquedas à comissária de bordo Tina, pelas escadas traseiras. Assim que a entrega foi finalizada, Cooper permitiu que todos os passageiros, Florence e a comissária sênior Alice Hancock, saíssem da aeronave. Cooper delineou seu plano de voo com a equipe da cabine durante o reabastecimento, um curso sudeste em direção à cidade do México, a velocidade mínima possível, que era aproximadamente 200 km por hora, a uma altitude de 3.000 metros. Ele ainda especificou que o trem de pouso permanecesse baixado na posição de decolagem e aterrissagem, os flaps fossem abaixados em 15 graus e que a cabine de passageiros permanecesse despressurizada. Tudo isso para facilitar um possível salto. O copiloto William Ratachak informou Cooper que o alcance do avião ficaria limitado a 1.600 km na configuração de voo especificada, significando que seria necessário um segundo reabastecimento antes de entrarem no México. Cooper e a tripulação discutiram opções e concordaram em parar em Reno, no estado de Nevada, para reabastecer antes de entrar no México. Às 19h40, aproximadamente, o 727 decolou de Seattle com apenas Cooper, Scott, o piloto, Ratachak, o copiloto, Tina, a comissária de bordo, e um engenheiro de voo, H.E. Anderson, a bordo. 2 caças Convair F-106 Delta Darts
da base aérea McChord, que como a gente falou ficava a pouca distância, seguiram a aeronave, um acima e outro abaixo, fora da visão de Cooper. Um avião militar Lockheed T-33, retirado de uma missão da Guarda Aérea Nacional, também seguiu o 727 até ficar com pouco combustível e voltar para a divisa do Oregon com a Califórnia. Após a decolagem, Cooper mandou Tina, a comissária de bordo, se juntar ao resto da tripulação na cabine e ficarem lá com a porta fechada. Enquanto se dirigia até lá, Tina observou Cooper amarrando alguma coisa em sua cintura. Por volta das 20 horas, uma luz acendeu na cabine, indicando que o mecanismo da escada traseira havia sido acionado. A tripulação perguntou se Cooper estava bem através do comunicador, perguntando se ele precisava de alguma ajuda, e ele respondeu simplesmente dizendo não. Às 20h13, aproximadamente, a seção da cauda do avião sofreu um súbito movimento ascendente, grande o bastante para exigir uma correção de rota por parte dos pilotos, até que nivelassem o avião novamente. Scott e Rotachak, piloto e copiloto, pousaram o 727, ainda com a escada traseira abaixada, no aeroporto de Reno, por volta das 22h15. Agentes do FBI, policiais estaduais, agentes do condado do xerife e a polícia de Reno cercaram a aeronave, já que ainda não havia sido confirmado que Cooper não estava mais a bordo. Uma busca armada logo confirmou que ele tinha desaparecido. Ele certamente havia pulado de paraquedas logo após acionar a abertura das escadas traseiras. Agentes do FBI encontraram 66 impressões digitais não identificadas a bordo da aeronave, a gravata preta e o prendedor de gravata de madrepérola que Cooper usava, além de 2 dos 4 paraquedas solicitados. Um deles tinha sido aberto e tinha tido 2 de seus cordames cortados de seu dossel. Foram entrevistadas testemunhas em Portland, Seattle e Reno, e todos os indivíduos que interagiram pessoalmente com Cooper. Uma série de retratos falados foram desenvolvidos a partir de um testemunho, até se chegar a um retrato final. A polícia local e agentes do FBI imediatamente começaram a interrogar possíveis suspeitos. Um dos primeiros foi um homem de Oregon chamado D.B. Cooper, que tinha uma pequena ficha criminal. Ele foi contatado pela polícia de Portland para interrogatórios. Seu envolvimento, porém, foi rapidamente descartado, mas um repórter inexperiente, na pressa de cumprir um prazo, confundiu o nome do suspeito eliminado com o pseudônimo usado pelo criminoso. O erro foi repetido por várias fontes e o apelido D.B. Cooper se alojou na memória coletiva popular. Portanto, esse nome que entrou para a história e que todos conhecemos como D.B. Cooper, na verdade nem era o pseudônimo usado pelo criminoso. O criminoso se apresentou somente como Dan Cooper. O D.B. Cooper foi uma corruptela que surgiu depois por uma interpretação errada dos dados. Uma área de busca precisa era difícil de definir, pois mesmo pequenas diferenças nas estimativas da velocidade da aeronave ou as condições ambientais ao longo da trajetória de voo mudavam consideravelmente o ponto de pouso projetado para Cooper. Um detalhe interessante é que nenhum dos pilotos de caça da Força Aérea, que a gente comentou que seguiu o avião, nada viu sair do avião, seja visualmente ou pelo radar, nem sequer um paraquedas aberto. Mas à noite, com visibilidade extremamente limitada e cobertura de nuvens obscurecendo qualquer iluminação vinda do solo abaixo, uma figura humana vestida de preto no ar poderia facilmente ter passado despercebida. Já os pilotos do outro avião militar, o T-33, nunca chegaram a fazer contato com o Boeing 727. Assim, foi necessário fazer uma recriação experimental, na qual Scott, o piloto, levou a aeronave usada no sequestro na mesma configuração de voo. Os agentes do FBI, empurrando um trenó de 91 kg para fora da escada ao ar livre,
foram capazes de reproduzir o movimento de queda de D.B. Cooper às 8h13 daquela noite, o horário considerado mais provável para o salto. Naquele momento, a aeronave estava voando durante uma forte tempestade sob o rio Lewis, no sudoeste do estado de Washington. Com esse experimento, as autoridades definiram a zona de desembarque de Cooper em uma área no extremo sul do Monte St. Helens, no estado de Washington, perto do Lago Merin, um lago artificial formado por uma barragem do rio Lewis. Então você pode ver aí no mapa, esse losango verde é a área provável de pouso de Cooper, pelo menos conforme definiram as autoridades. E você pode ver nesse mesmo mapa o Lago Merin, perto do qual se presume que Cooper aterrissou. Agentes do FBI e do gabinete do xerife dos condados envolvidos vasculharam grandes áreas dessa região montanhosa a pé e também de helicóptero. Também foram realizadas buscas de porta em fazendas locais. Outros grupos de busca dirigiram barcos de patrulha ao longo do Lago Merin e do Lago Yale, o reservatório imediatamente a leste. Nenhum vestígio de Cooper, nem qualquer equipamento que se presume ter deixado a aeronave com ele, foi encontrado. O FBI também coordenou uma busca aérea usando aeronaves e helicópteros da Guarda Nacional do Exército de Oregon, ao longo de toda a trajetória de voo de Seattle a Reno. Nada relevante para o sequestro, porém, foi encontrado. Se as buscas oficiais nada encontraram, pelo menos um achado casual chamou a atenção. 2 mulheres locais tropeçaram em um esqueleto em uma estrutura abandonada no condado de Clark. Mais tarde, porém, a ossada foi identificada como os restos mortais de uma adolescente que havia sido sequestrada e assassinada várias semanas antes. Em última análise, a operação de busca e recuperação, indiscutivelmente a mais extensa da história dos Estados Unidos, não revelou nenhuma evidência material significativa relacionada ao sequestro. Um mês após o sequestro, o FBI distribuiu listas dos números de série das notas do resgate para instituições financeiras, cassinos, pistas de corrida e outras empresas que rotineiramente conduziam grandes transações, e para agências policiais em todo o mundo. A Northwest Orient ofereceu uma recompensa de 15% de qualquer quantia recuperada, até um limite de $25 mil. No início de 1972, o Procurador-Geral dos Estados Unidos, John M. Mitchell, divulgou os números de série para o público em geral. Análises subsequentes indicaram que a estimativa da zona de pouso original era imprecisa. Scott, o piloto, que estava operando a aeronave manualmente por causa das demandas de velocidade e altitude de Cooper, mais tarde determinou que sua trajetória de voo estava mais a leste do que inicialmente assumido. Dados adicionais de fontes de controle de voo indicaram que a direção do vento considerada nos cálculos da zona de lançamento estavam errados, possivelmente em até 80 graus. Este e outros dados suplementares sugeriram que a zona de queda real estava mais a sudeste que a estimativa original, na área de drenagem do rio Washougal. A descrição física oficial de Cooper permaneceu inalterada até os dias de hoje e ainda é considerada confiável. Além dessa evidência, outras 3 pistas foram deixadas para trás no avião quando D.B. Cooper pulou: sua gravata preta, um prendedor de gravata em madrepérola, esses itens a gente já comentou sobre eles, e 8 bitucas de cigarro. Porém, em algum momento após o sequestro, as bitucas de cigarro, que hoje poderiam fornecer uma boa pista baseada no DNA, caso tivessem sido adequadamente armazenadas, foram inacreditavelmente perdidas pelas autoridades. Em novembro de 1978, um cartaz impresso com instruções para baixar as escadas traseiras de um Boeing 727 foi encontrado por um caçador de cervos perto de uma estrada de exploração madeireira a cerca de 21 quilômetros a leste de Castle Rock, Washington,
bem ao norte do Lago Merrin, esse lago que a gente já comentou, dentro do trajeto de voo básico do 305. Mais tarde, em 10 de fevereiro de 1980, Brian Ingram, de 8 anos, estava de férias com sua família no Rio Columbia, em uma praia conhecida como Tina-Bar, a cerca de 14 quilômetros rio abaixo de Vancouver, Washington, e a 32 quilômetros a sudoeste da cidade de Ariel. Ele descobriu 3 pacotes de dinheiro do resgate enquanto varria a margem arenosa do rio para fazer uma fogueira. As notas estavam parcialmente desintegradas, mas ainda empacotadas em elásticos. Os técnicos do FBI confirmaram que o dinheiro era de fato uma parte do resgate. 2 pacotes de 100 notas de $20 cada e um terceiro pacote de 90, todos arranjados na mesma ordem e que foram dados a Cooper. Esse foi o único dinheiro do resgate que apareceu até hoje e que Cooper escondeu e manteve intacto por todos esses anos. No final de 2007, o FBI anunciou que um perfil parcial de DNA foi obtido a partir de 3 amostras orgânicas encontradas no prendedor de gravatas de Cooper em 2001, embora mais tarde eles tenham reconhecido que não havia evidências de que o sequestrador teria sido a fonte da amostra do material. Abre aspas, a ligação tinha 2 pequenas amostras de DNA e uma grande amostra, fecha aspas, disse o agente especial Fred Gutt. Ele continua, abre aspas, é difícil tirar conclusões firmes baseadas apenas nessas amostras, fecha aspas. Em novembro de 2011, um grupo de pesquisadores anunciou que partículas de titânio puro também haviam sido encontradas na gravata. Naquela época, o titânio era muito mais raro de ser encontrado, estando presente apenas na fabricação de metal ou instalações de produção, ou em empresas químicas que o utilizavam para armazenar substâncias extremamente corrosivas. As descobertas sugeriram que Cooper poderia ter sido um químico ou um metalúrgico, ou mais possivelmente, um engenheiro ou gerente, que eram os únicos funcionários que usavam gravata nesse tipo de instalação naquela época, numa fábrica de metal ou química. Em 8 de julho de 2016, o FBI anunciou que estava suspendendo a investigação ativa do caso Cooper, citando a necessidade de concentrar seus recursos de investigação e sua mão de obra em questões de maior e mais urgente prioridade. Os escritórios locais, porém, continuarão a aceitar qualquer evidência física legítima relacionada especificamente ao paraquedas ou ao dinheiro do resgate, que possam vir a surgir no futuro. O arquivo do caso, de 60 volumes, compilado ao longo de 45 anos de investigação, será preservado para fins históricos, tanto na sede em Washington, D.C., quanto no site oficial do FBI. Em 2016, havia 28 caixas de evidências coletadas ao longo dos anos. Todas as evidências são abertas ao público. Em 2017, após o encerramento oficial das investigações, um grupo de voluntários descobriu o que eles acreditavam ser uma evidência potencial, o que parecia ser uma tira de paraquedas com décadas de idade no noroeste do Pacífico. Também encontraram um pedaço de espuma, que se supõe fazer parte da embalagem do paraquedas de Cooper. O paraquedas e a espuma foram entregues ao FBI, que até hoje não se pronunciou quanto ao achado. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma sugestão. A sugestão desse documentário que vocês veem na tela, O Mistério de D.B. Cooper. É um documentário produzido pela HBO. Infelizmente, ele é de acesso restrito apenas a quem é assinante da HBO. Eu não encontrei ele na internet de livre acesso, mas é um documentário extremamente interessante que não só traz a história do D.B. Cooper, mas também se foca muito nos suspeitos, traz uma lista de suspeitos e explica por que essas pessoas seriam potencialmente D.B. Cooper. Eu não quis trazer essa questão dos suspeitos aqui para o vídeo, porque eu achei que o vídeo ficaria longo demais. Mas se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Eu posso fazer um especial somente sobre os suspeitos de D.B. Cooper, sobre os suspeitos de terem personificado essa figura,
a figura do homem que sequestrou o avião, o homem que é responsável pelo sequestro de avião não solucionado mais famoso da história. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Domingo que vem vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço. Mais uma vez, Feliz Natal e muito obrigado por acompanhar o canal.